Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karine, eu sou professora de Química aqui do cursinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela periódica. É a nossa aula 6. Na próxima semana a gente vai disponibilizar a segunda parte dessa aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades da tabela periódica, tudo bem? Então vamos lá. Vocês podem estar pensando primeiro que a tabela periódica ela é um monstro de 7 cabeças. Não, porque ela é um monstro de 7 períodos. A tabela periódica ela está distribuída em 7 períodos: o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E também está distribuída em 18 famílias. Então, família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, 6A, 7A e 8A. E aqui eu tenho as famílias dos elementos de transição. Esses elementos eles não têm propriedades muito características, eles não são muito semelhantes com os da extrema esquerda e extrema direita. Falando um pouco de história aqui agora, né? Mas estou falando só da tabela. E aí, aqui eu tenho essas famílias 1A, 2A, que são características da tabela periódica. Se a gente for ver a tabela, a gente pode ver que os elementos eles estão organizados por ordem de número atômico. Então, eu tenho o elemento com número atômico igual a 1, elemento com número atômico igual a 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tudo bem? Normalmente vocês vão encontrar o elemento nesse formato aqui. Então, eu tenho o símbolo do elemento químico, lembrando que num elemento químico a primeira letra sempre é maiúscula e a segunda sempre é minúscula. Eu tenho o número atômico desse elemento, eu tenho o nome dele, a massa atômica e em muitas tabelas eu também tenho a distribuição eletrônica. Normalmente ela não vai estar assim como expressa desse jeito aqui, normalmente vai ser daquele jeito que a gente aprendeu, um S2, 2S2 e assim por diante, mas também tem a distribuição eletrônica na maioria das tabelas. Agora vamos fazer aqui um exercício, de acordo com a aula passada, para a gente fazer a distribuição eletrônica dos seguintes elementos químicos: lítio, sódio, potássio, ruvídio, césio e frâncio. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica aí, vocês vão ver que esses elementos químicos eles vão apresentar essa distribuição. Se a gente for olhar a camada de valência, lembra que a camada de valência é o quê? É a última camada da distribuição eletrônica. Então, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 e 7s1. O que tem em comum entre elas? Elas têm um elétron na última camada, certo? Esse númerozinho de cima é a quantidade de elétrons. E se a gente for olhar a família 1A, a gente tem justamente todos esses elementos na família 1A. Ah, professora, mas por que a gente não viu o hidrogênio? O hidrogênio, normalmente, ele está na família 1A porque ele também tem um elétron na última camada. Mas o hidrogênio também possui propriedades de outras famílias. Também possui propriedades de outras famílias. Então, é muito comum encontrar o hidrogênio, por exemplo, no meio da tabela periódica. Ele é meio que sem pai, sem família. Então, o hidrogênio é meio isolado de todo mundo. Se você fizer a distribuição eletrônica da família 2A, da família 3A, 4A, 5A, você vai ver que apresenta essas mesmas propriedades. Além disso, se a gente olhar aqui o lítio, pode ver que ele acaba na segunda camada, né? O sódio acaba na terceira camada. Então, olha quem está no segundo período, o lítio. Quem está no terceiro período? O sódio. O potássio acaba na camada 4. Então, ele está no quarto período. E assim por diante. Isso é característico das famílias A. Essas famílias B, elas não vão apresentar essas propriedades porque elas são meio distintas. Então, eles têm propriedades meio distintas, então eles não vão seguir essas características. São os metais de transição. Mas, referentes à família 1A, 2A, 3A e assim por diante, eu tenho essas famílias e eu tenho os períodos bem configurados pela distribuição eletrônica, tudo bem? A tabela também é dividida em metais, ametais e os gases nobres. Então, aqui, a maioria a gente pode ver, o amarelinho são os metais. A gente pode ver que a tabela tem muitos metais. O rosa são os semimetais, então não é... São quase metais, mas não são metais. Então, eles são os semimetais. E aqui, em vermelho e também em azul, eu tenho os ametais. Então, eles não são metais. Os metais, eles são bons condutores de calor e eletricidade. Eles são sólidos na CMTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius e 1 atm.
Tem os ametais, que são mais condutores de corrente elétrica e calor, e os gases nobres, que possuem baixa reatividade. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na próxima aula, eu acho, e na aula de ligações químicas. Mas eles têm propriedades em comum. Aqui, essas famílias, elas também recebem nomes característicos. Então, por exemplo, a família 1A, eu chamo a família dos metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui, como eles são meio genéricos, então eu chamo de metais de transição. Aqui eu tenho a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio e família do oxigênio. Pode ver que para esses 4 eles não foram muito criativos no nome, né? Mas aqui eu tenho a família dos halogênios, que é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e assim por diante. E aqui eu tenho a família dos gases nobres, tudo bem? Que lembra que os gases nobres, eles são chamados assim de gases nobres porque eles não precisam se ligar com ninguém para se estabilizar, eles já são estáveis sozinhos, eles não precisam de ninguém. Por isso a gente chama eles de gases nobres. E aqui eu tenho algumas questões para a gente tentar fazer, tudo bem? Então vamos lá, resolva a questão com base na análise das afirmativas abaixo. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. Lembra que o erro está aqui, ó, de massa atômica, porque ele está disponível de acordo com o número atômico, então esse aqui está errado. Todos os elementos que possuem um elétron e 2 elétrons na camada de valência, ou seja, a família 1A e a família 2A, são respectivamente metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Isso aqui está correto. Então, a gente sabe que a 1 é falsa, certo? Então, eu já posso aniquilar a alternativa A e a alternativa B. Isso aqui não pode ser. A alternativa 2 é verdadeira. Então, eu já sei que a alternativa E também não pode ser. 3. Em um mesmo período, os elementos apresentam o mesmo número de níveis, camadas. Então, no mesmo período, são as linhas horizontais. Eu tenho o mesmo número de camadas? Sim. Lembra que, por exemplo, o sódio terminava na distribuição eletrônica 3s1. Então, acabava na terceira camada, consequentemente, estava lá no terceiro período. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu já sei que a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? A 4 está errada porque em um mesmo grupo, família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis. Não, eles apresentam o mesmo número de elétrons na última camada, mas não o mesmo número de níveis. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, exercício 2, da Unitins. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Sim, foi inclusive o que a gente falou na última questão, né? Então, isso aqui está verdadeiro. A gente achou que a alternativa certa é a alternativa A. Vamos ver porque as outras estão erradas. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. A gente viu que, na verdade, os elementos químicos eles estão ordenados por ordem de número atômico. Então, isso aqui é falso. C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Lembra que eles são famílias, então eles têm o número de elétrons semelhantes, mas eles também têm propriedades bem semelhantes. Lembra que os metais de transição, eles são metais de transição, não tem uma família específica, porque eles são meio distintos uns dos outros. Então isso aqui é falso. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, porque aqui eu só tenho que eles acabam na mesma camada, mas eles não têm as mesmas propriedades. Se fosse assim, por exemplo, alguém da família 1A podia ter a mesma característica de um gás nobre, por estar no mesmo período? Não, né? Então isso aqui está bem incorreto. Então a alternativa certa é a letra A. Tudo bem? Bom, gente, é só isso. Qualquer dúvida vocês podem tirar por WhatsApp ou a gente está aqui para tirar dúvidas de vocês. Bons estudos e se cuidem.